Olá, Nutris! Esse é o quadro Mari Responde aqui da Escola do Nutricionista, onde semanalmente eu respondo perguntas, questionamentos, dúvidas, faço comentários a respeito de questões que alguns nutricionistas enviam para mim através do direct lá do Instagram da Escola do Nutricionista. Inclusive, se você não segue a escola no Instagram, clica aqui na descrição do vídeo, tem um link que já vai te levar direto lá para o Instagram. Segue a gente lá que tem conteúdos diariamente. E aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para receber toda semana tanto as aulas ao vivo da sala de aula, às terças e quintas, às 19h30, quanto o Mari Responde, que é esse quadro aqui, que toda sexta-feira eu trago vídeos respondendo as dúvidas, as perguntas dos seguidores nutricionistas e estudantes lá do Instagram. Então vamos lá. A pergunta dessa semana foi de um nutricionista, homem, né? Que a gente tem uma quantidade de seguidoras muito maiores, mulheres, mas esse foi um nutricionista que trouxe essa questão. E ele disse o seguinte, que desde que ele iniciou os atendimentos clínicos dele, que ele não tem o hábito de realizar exame físico nos pacientes. E ele ficou preocupado porque ele viu alguns vídeos lá no Instagram, onde eu falo da importância do exame físico, e ele falou que não realiza. Então, esse foi um comentário, ele não fez bem uma pergunta. E eu vou fazer os comentários aqui a respeito desse comentário que o nutricionista fez. Que, na verdade, é o seguinte, a gente sabe, desde o início do curso de nutrição, o quanto é importante a utilização dos 4 indicadores de estado nutricional, que são aqueles indicadores básicos que todo mundo conhece, né? Avaliação antropométrica, avaliação de sinais e sintomas, avaliação dos exames bioquímicos e avaliação do inquérito alimentar. Óbvio, além de toda a anamnese, que vai trazer informações além desses 4 indicadores e que são, assim, de extrema importância para que a gente consiga conhecer a história do paciente, tanto clínica como alimentar, familiar, né? Estilo de vida, vida social, laboral, enfim. Então, na verdade, são 4 indicadores mais a anamnese. E dentre esses 4 indicadores está a avaliação de sinais e sintomas. Eu sempre gosto de reforçar também essa lembrança, né, de que sinais é tudo que a gente vê e sintomas é tudo que a gente ouve. Então, observe, já falando só essa introdução, você já consegue perceber que a ausência da avaliação de sinais e sintomas é um ponto que pode tornar a sua avaliação, né, um tanto quanto incompleta, porque você vai deixar de ter acesso àquelas informações visuais, ou seja, do que você está vendo no paciente, né? E isso, com certeza, na hora de você fechar um diagnóstico nutricional, de você montar um mapa mental para pensar no raciocínio clínico, que vai ser importante para você traçar a conduta nutricional, com certeza você pode deixar a desejar por falta dessa informação, né, proveniente desse indicador. Então é óbvio, se você faz a avaliação de sintomas, que é muito natural, na conversa a gente já capta, né, essas respostas, então tudo que o paciente refere que ele sente, né, vamos dizer assim. Então, alguma queixa álgica de dor, questão de funcionamento de ritmo intestinal e assim por diante. Normalmente, os sintomas a gente consegue captar porque no meio da conversa, na aplicação da anamnese, tudo isso já é respondido. Mas os sinais, gente, eles não deixam de ser importantes, tá? Sinal é tudo que a gente vê. E considerando esse aspecto visual, vamos entender que nem sempre as alterações elas estão visíveis antes que a gente procure. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vai ser necessário, sim, pedir para o paciente abrir a boca para que a gente avalie a cavidade oral. A cavidade oral é muito rica em pontos que precisam ser avaliados, que vão desde a produção de saliva. Então, avaliar a produção de saliva na região sublingual indica muito a questão de hidratação desse paciente. A língua, só a língua, se a gente for avaliar, ela tem uma riqueza de informações que podem ser passadas para a gente, principalmente em relação ao funcionamento hepático, funcionamento intestinal, tá? Os dentes, também questão de higiene ou questão de deficiência ou excesso de alguns nutrientes, tá? Gengivas. Então, observe que só a cavidade oral é muito rica. E na grande maioria das vezes a gente peca por não verificar, porque fica com vergonha, porque tem insegurança, porque não tem a prática,
né? Sente que pode estar invadindo o espaço do paciente pelo fato de pedir para ele abrir a boca, mas o paciente tem que estar ciente de que essa avaliação é importante para nós e a gente também precisa deixar isso claro, tá? Explicando para ele que vai verificar, porque você precisa identificar determinadas alterações que são importantes na sua avaliação e o paciente, com certeza, se você explicar devidamente, ele não vai atrapalhar, não vai impedir que você faça essa verificação. Você precisa se sentir à vontade para fazer isso. Mas uma coisa muito importante, você precisa saber o que é que você está verificando. Não adianta verificar cabelo, unha, pele, mucosa ocular, cavidade oral, procurando, tateando no escuro, sem saber o que é que você vai encontrar ali. Por quê? Pode ser que você encontre um ponto de alteração, mas você não sabe que aquilo é uma alteração. E mesmo que você imagine que aquilo seja uma alteração, você não sabe o que é. É deficiência de um nutriente? É excesso de algum outro? Tem relação com alguma alteração digestiva ou absortiva? Então não adianta também verificar se você não sabe o que é que você está procurando, porque pode ser que você encontre e isso não vai te dizer nada. Então é muito importante estudar por referências seguras toda essa parte de semiologia nutricional, onde vai ser discutido os sinais e sintomas mais comuns e a relação de cada um deles com deficiências ou excessos nutricionais. Então eu tenho algumas referências de livro muito legais nesse sentido, de excelentes autores. Você pode verificar lá nos destaques do Instagram, que é no destaque livros. Tem 2 destaques lá onde eu trago livros importantes, básicos, né, mais importantes para que você inicie esse estudo da nutrição clínica indo pelas bases, que são principalmente os indicadores de estado nutricional. Então, respondendo ao comentário, né, do nosso colega, fica aí essa resposta minha, tá? É importante sim, não deixe passar, né, não ignore a avaliação desse indicador, porque ele é extremamente importante dentro de um contexto de avaliação nutricional e isso pode sim tornar deficiente, incompleta a sua prescrição nutricional pelo fato de você não ter investigado mais a fundo esse indicador para poder somar as alterações identificadas através dele no contexto da sua avaliação nutricional junto aos outros indicadores. Então, com certeza, busque se capacitar mais, leia, busque as boas referências, como eu acabei de falar, né? Traga toda e qualquer dúvida lá para o direct do Instagram, que a gente está lá para ajudar vocês, mas incluam sim, com certeza, essa avaliação física, tá? De sinais clínicos, da cabeça aos pés do paciente. É muito fácil, você não precisa deitar o paciente, tá? Normalmente, na própria cadeira em que o paciente está sentado, a gente consegue avaliar do cabelo ao pé, tá? Se posicionando na frente dele, respeitosamente, pedindo licença, explicando o que é que você está olhando ali, né? O que é que você pode, o que é que você está procurando ali que possa ter relação com as questões alimentares, de estilo de vida desse paciente e verificando tranquilamente, conversando com ele, se sentindo à vontade, deixando o paciente à vontade também, tá? E depois você volta para o seu computador, para os seus registros e coloca ali tudo que você identificou para que depois, na hora de você montar o seu mapa mental com calma, para pensar no raciocínio clínico, você possa ir montando as peças desse quebra-cabeça. E tenha certeza que fazendo dessa forma, o seu quebra-cabeça vai ficar completíssimo, tá bom? Grande beijo e até o próximo Mari Responde.